Graças e paz, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. A mensagem dessa noite não é ao vivo, é gravada e por isso não tem aquele chat que você está habituado a ficar falando se está bom o áudio, se está travando ou não. Dessa vez não vai ser assim, ok? Convido você, como é gravada essa mensagem, que dê um pause nesse momento e que ore ao Senhor e fale com Deus, pedindo que Deus ilumine o seu coração, o seu entendimento, de uma forma que a palavra aqui ministrada, os textos bíblicos lidos, possam ser bem interpretados, bem entendidos por cada um de vocês, e que eu e você, eu que ministro ou ministrei enquanto gravava, assim como você que está sendo ministrado agora, possa ser abençoado pela palavra de Deus e tocado pelo Santo Espírito de Deus, ok? Faça isso agora, por favor. Espero que você tenha feito, e se você fez, então vamos seguir em frente aí com a palavra de Deus. O tema que escolhi para ministrar é: crer somente é suficiente para a salvação? É claro que tem um sujeito oculto nessa frase, né? Crer somente em Jesus, é claro. É suficiente para a salvação? É uma pergunta. O texto bíblico que quero usar como base aí inicial, né, para a gente dar o start nessa mensagem, está lá em Atos 16, capítulo 16, versículo de número 31, quando Paulo e Silas foram presos, estavam lá no cárcere cantando louvores e fazendo orações por volta da meia-noite, e a Bíblia diz que Deus agiu com seu poder, fez um milagre com um grande terremoto, abriu todas as cadeias, libertou o Senhor aqueles presos, onde estavam também junto daqueles presos, Paulo e Silas. O carcereiro então acorda, verifica que as celas estão todas abertas, ele imagina que todo mundo tinha ido embora, tinha fugido, ele pega uma espada, empunha e iria se suicidar. E nisso Paulo fala, Paulo e Silas diz: não faça isso, estamos todos aqui. E quando o carcereiro vê isso, ele vem, se prostra diante do apóstolo Paulo e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo. Eu fico primeiro abismado com essa característica na escritura, que aconteceu várias vezes, principalmente no próprio livro de Atos, em que as pessoas que apelam para a salvação e não o inverso, o pregador que apela, como hoje muitas vezes, entre aspas, alguns pregadores apelam para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Termo aceitar, já sou discordante, mas apelam e, na realidade, no contexto do livro de Atos, acontece o contrário, Ele que apela dizendo o que eu preciso fazer para ser salvo. E Paulo, então, responde com esse texto, Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa. Repito, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa. Então a resposta para a pergunta, crer somente em Jesus, é suficiente para a salvação? A resposta é um grande sim, é claro, sim, sem dúvidas, Esse texto está dizendo isso, de Atos 16, 31. Paulo não pede para que ele faça nada a não ser crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e os de tua casa. É claro que esse texto muitas vezes, eu já ouvi pregadores interpretarem de forma estranha esse texto. Eles aplicam que o ato de alguém, um membro da família, crer em Jesus Cristo, isso vai implicar na salvação de toda a família. Porque o texto diz: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa. E já vi gente aplicando, dizendo: olha, se você, irmã, é crente em Cristo, permaneça firme, confiante que todos da sua casa vão se converter, porque é promessa de Deus, na palavra de Deus está escrito, e cita o texto de Atos 16, 31. É complicado, Essa interpretação é bastante complicada, porque as escrituras não dão base para essa interpretação de que por meio de um crente toda a família será salva.
Se a gente começa a olhar as famílias do Velho Testamento, como ministrei esse tempo atrás, a gente vai encontrar na família de Davi filhos incrédulos. A gente vai olhar para a família do sumo sacerdote Eli e vamos encontrar filhos incrédulos. A gente vai olhar para a família do sumo sacerdote Arão e nós vamos encontrar filhos de Belial, filhos incrédulos. Então, não é uma realidade bíblica. Além disso, tem um outro texto do próprio apóstolo Paulo, que deixa claro que o crer no Senhor Jesus de uma pessoa, de um indivíduo, é de fato garantia para a salvação dela, mas não é garantia para a salvação de toda a sua família. Note esse texto, 1 Coríntios 7,16. Paulo diz assim, Paulo pergunta também, pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? 1 Coríntios 7,16. O apóstolo Paulo ele pergunta, ele diz assim para a mulher crente, como que você sabe? Que garantia você tem da salvação do seu marido? E também aplica ao marido, né? Se o marido é crente, a mulher descrente. Você, marido, como você tem certeza? Que garantia você tem de que a sua mulher será salva? Não há garantia, né? Se o texto de Atos que nós citamos do carcereiro fosse de fato uma promessa de Deus para todo crente, né? Para a família de todo crente, então nós responderíamos essa pergunta de Paulo, de 1 Coríntios 7, da seguinte forma, nós diríamos assim, você garantiu, você prometeu, Paulo, você disse ao carcereiro de que se ele cresce no Senhor Jesus, seria salva toda a sua família, mas é claro que não foi isso que o apóstolo Paulo disse, senão a Bíblia entraria em contradição. O que o apóstolo Paulo está dizendo, a gente pode interpretar de duas formas. Os reformados mais radicais, que têm certas dificuldades em crer nas manifestações dos dons espirituais, podem interpretar assim, crê no Senhor Jesus e assim, crendo no Senhor Jesus, será salvo você, e se os de tua casa também crerem no Senhor Jesus, serão salvos. Para mim, que não tenho dificuldade em crer nas manifestações dos dons do Espírito Santo, eu creio que essa palavra é uma palavra profética do apóstolo Paulo para aquele carcereiro e para a família daquele carcereiro, e não uma palavra, uma promessa de Deus, uma doutrina bíblica a ser aplicada em qualquer família e em qualquer crente, de jeito nenhum. É uma palavra profética. Paulo está dizendo algo que Deus falou ao coração dele para aquele carcereiro, dizendo, carcereiro, você vai crer em Cristo Jesus, creia nele, e também toda a sua família vai crer em Cristo Jesus. Ambas as interpretações estão certas, sem problema nenhum. Se você quer interpretar, olha, creia no Senhor Jesus e assim, crendo, você será salvo e os de tua casa, se crerem também, serão salvos, está super alinhado com o restante da Bíblia. E se você quer crer e interpretar, entende, como eu, de que é uma promessa de Deus, uma palavra profética de Paulo, que Deus entregou para Paulo, entregar para aquele carcereiro e para a família daquele carcereiro, amém. O que você não pode interpretar é que isso é uma promessa geral para todos os crentes e para a família de todos os crentes, porque isso não se confirma no restante das Escrituras. Um destaque, o tema dessa ministração é crer, né? Crer é suficiente para a salvação? E a resposta, eu disse, é um grande sim. Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Então a Bíblia é muito clara que o ato de crer é suficiente para a salvação. Mas de onde veio o tema dessa mensagem, o porquê veio o tema dessa mensagem? A gente fez uma enquete, eu fiz primeiro na página do Alimento Sólido, do nosso curso de teologia, né? E depois fizemos também na página da Igreja Reformada Vide. E quando fizemos essa enquete, a pergunta era, o que é preciso fazer para ser salvo? Ir para o céu, né? Até deixei mais
mais claro, assim, para que alguém não se confunda aí. E coloquei o céu entre aspas, porque a gente precisa estudar sobre isso um dia e conversarmos sobre isso um pouco mais em escatologia. Mas a pergunta é, o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E a primeira resposta, a letrinha A, dizia, confiar na aceitação de Jesus no meu lugar. Essa era a resposta correta, né? A única. Confiar na aceitação de Jesus no meu lugar. 80% das pessoas responderam A, acertaram. Mas 10% delas responderam B. E por causa dessas 10% é que eu resolvi pregar esse sermão, resolvi partilhar essa palavra. E a letrinha B diz o seguinte: simplesmente crer no Jesus histórico. Tem uma palavrinha aí, né? Simplesmente crer no Jesus histórico. Essa é a palavrinha que eu acrescentei na resposta para que não houvesse dúvidas, mas alguns ou se enganaram ou alguns acreditaram que essa era a resposta correta. E os outros 10% responderam a C, que diz: preciso fazer por merecer, mudar de vida e obedecer. Com relação àqueles que responderam a C, você está muito equivocado. De forma nenhuma você pode fazer por merecer a salvação, de forma nenhuma você consegue mudar a sua própria vida, de forma nenhuma você consegue obedecer a Deus sem que Ele primeiro te faça nascer de novo, coloque em você um novo coração, como prometeu no Velho Testamento, faça com você uma nova aliança e assim coloque dentro de você o Espírito Santo. Tal que a Bíblia diz, colocarei um coração de carne, né? Um em todos, porque creio ser o coração que procede de Cristo, a mente de Cristo. E também colocarei em vocês um espírito novo, né? Não espíritos novos, mas um espírito novo, porque é o Espírito Santo de Deus que passaria a morar dentro de nós, e esse Espírito sim é capaz de nos fazer mudar de vida, transformar a nossa vida, é capaz de nos guiar à obediência, e a Bíblia é muito clara em Efésios 2, 8 e 9, diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que o homem não se glorie nelas ou delas. Então, esse texto é muito claro. Somente pela graça, por um favor imerecido, e somente pela fé, nós somos salvos. Então, quem respondeu a C, por favor, não creia nisso. Creia na palavra de Deus. A salvação é por um favor imerecido. É pela graça. Tão somente pela graça, tão somente pela fé. Toda a obra da salvação depende somente da graça de Deus, do querer de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas para você que respondeu a B, simplesmente crer no Jesus histórico, né? Esses 10% tiveram alguns alunos de teologia que responderam. Não contei para ninguém quem foi, tá bom? Fica tranquilo aí quem foi. Mas teve alunos de teologia, irmãos da nossa comunidade também, penso eu, devem ter respondido. Então, ou corrijo, né? Responderam, irmãos da nossa comunidade. Então, quero dar uma ênfase nessa letrinha A também depois, mas primeiro na letrinha B. Na letrinha B, que a resposta é simplesmente crer no Jesus histórico. Com relação a Jesus histórico, o ateísmo crê no Jesus histórico. O bom ateísmo crê. Por quê? Porque o Jesus histórico significa de que ele um dia nasceu, passou a sua maior parte da vida na região da Galileia e morreu. Ninguém nega, nenhum bom historiador nega, por causa de vastos documentos históricos, além dos documentos bíblicos, ninguém nega de que Jesus existiu, de que foi um homem, de que foi um profeta, que viveu na região da Galileia, de que chamou um bocado de atenção enquanto viveu e de que morreu. O ateísmo vai crer nisso. Um ateu, se é um estudioso de história, ele vai crer no Jesus histórico. O agnóstico vai crer no Jesus histórico. O islamismo crê no Jesus histórico. Ele crê no Jesus histórico e também crê que Jesus era um grande profeta. Não um profeta semelhante a Maomé, um profeta menor, né? Infelizmente. Mas um profeta, um grande profeta.
Eles vão crer em Jesus Cristo. O catolicismo crê em Jesus Cristo. E crê em Jesus Cristo histórico e também crê num Jesus que morreu e ressuscitou. Diferente do Espiritismo. O Espiritismo crê em Jesus Cristo, mas não crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Então note, se todas essas religiões e também pessoas que não são religiosas, mas que conseguem de forma séria e honesta examinarem a história, creem na existência de Jesus Cristo, então a gente pode afirmar que todos estão salvos, é isso? Simplesmente crer no Jesus histórico nos levaria para a salvação? É claro que a resposta para essa pergunta é um grande não. Todos os caminhos não levam a Deus de forma alguma, e o crer simplesmente, esse crer racional em Jesus Cristo, no Jesus histórico, de forma nenhuma conduz à vida eterna, de forma nenhuma faz nascer de novo, de forma nenhuma é uma operação divina, de forma nenhuma conduz à salvação, de forma nenhuma. Então a gente precisa pensar um pouco, meditar com clareza na palavra de Deus, para a gente entender o que significa crer. Porque o crer simplesmente de que ele existiu, passou a maior parte do tempo, como já disse, estou repetindo, a maior parte do tempo na Galileia, morreu e até mesmo que ele ressuscitou, os demônios creem. Tiago escreve sobre isso e diz, olha, crer na existência de Deus, os demônios creem. Tiago pergunta, você crê que Deus existe? Tiago responde, fazes bem. Mas esse crer, Tiago diz, até os demônios creem e estremecem diante de Deus, tem medo de Deus. Tem ser humano que é pior que o diabo, né? Pior que os demônios, porque crê na existência de Deus, mas não tem medo nenhum, respeito nenhum, temor nenhum por Deus. Essa crença que até o diabo, que até os demônios têm, né? Esse ato de crer diabólico, crer racionalmente somente, de forma nenhuma transformou a vida de nenhum desses espíritos malignos, de forma nenhuma os conduziu à salvação. Então o ato de crer num Jesus histórico, o ato de crer num Jesus simplesmente por sua história, por quem ele foi, por quem ele é, né, não nos conduz à salvação. É necessário crer na totalidade de Cristo. É necessário crer completamente em quem é Jesus. E é claro, no Jesus bíblico, no Jesus que afirmam as Escrituras. Então, nessa mensagem eu não vou de forma nenhuma pregar sobre o que significa em todos os aspectos crer na totalidade de Cristo. Esse assunto é assunto para o nosso curso de teologia, que lá a gente aborda cada um desses aspectos nos 3 anos de caminhada. Mas aqui nessa mensagem eu quero trabalhar 3 desses aspectos, destacar 3 desses aspectos. O sacrifício substitutivo de Cristo, crer no sacrifício substitutivo de Cristo, crer no sacrifício inclusivo de Cristo. Esse é muito desprezado no meio evangélico. Crer no sacrifício inclusivo de Cristo e crer no senhorio de Cristo. Então vamos lá. Primeiro aspecto que quero destacar: crer no sacrifício substitutivo de Cristo. O primeiro texto que quero dar como base está em Romanos 5,8, que diz assim: porém, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado, diz na versão King James. Porque Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós, em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, diz na versão do Almeida. Então, esse texto é muito claro de que Jesus morreu em nosso benefício. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu como prova de amor. Deus provando o seu amor pelo fato de ter se vingado dos nossos pecados em Cristo na cruz. Lembre-se disso, de que Jesus morreu por seus pecados, por meus pecados. Nós somos os culpados por ter Cristo morrido naquela cruz. Não foram os judeus, muito menos os romanos. Nós somos os culpados, nós os eleitos, por ter Cristo Jesus morrido naquela cruz. Todo o martírio de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, a própria morte horrorosa, terrível de cruz do Calvário,
essa morte foi a vingança de Deus, a ira de Deus contra o pecado, sendo manifesta e sendo derramada no seu Filho Jesus Cristo, ao invés de ser derramada em mim e em você. Deus escolheu, por amor, derramar a sua ira contra o pecado e contra o pecador, contra mim e contra você, porque nós antes de Cristo estávamos debaixo da sua ira, diz a palavra de Deus, não debaixo do seu amor. Nós passamos, depois que cremos em Cristo, a pertencer a Deus. Somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas antes, nós pertencíamos ao inimigo de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos pecadores, como afirmam as Escrituras, vivíamos na prática do pecado. Para traduzir isso do que eu afirmei, nós éramos pecadores. E por causa dessa ira contra nós, pecadores, e por causa da ira contra os pecados por nós cometidos, Deus derramou essa ira e se vingou em Jesus, ao invés de se vingar em nós. Essa é a expressão do escândalo do amor de Deus, a expressão do escândalo do favor imerecido da graça de Deus, tendo Ele nos amado e derramado sua graça sobre nós antes da fundação do mundo, preparado Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. Isso significa, essa doutrina é o sacrifício substitutivo de Cristo. Ele morreu no meu lugar. Eu merecia morrer, mas ele me substituiu, morreu no meu lugar. Ele me substituiu. Hebreus 7:26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. Note as características, as qualidades de Jesus. Um sumo sacerdote, o único humano que de fato foi santo e é inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque a lei constituiu, versículo 28 agora, eu li o 26 de Hebreus 7, agora eu estou lendo 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, a nova aliança, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Ele é e era e será. Ele era, é e será. Sumo sacerdote para sempre. Só que um sumo sacerdote não fraco como os homens da lei, mas um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele nunca pecou. Ele não merecia morrer na cruz do Calvário, mas Deus decidiu moê-lo, diz lá em Isaías 53, no nosso lugar, porque Deus viu o resultado da morte de Jesus na cruz, no seu plano eterno. Ele viu que eu e você estaremos nessa noite, estaremos nesse momento, se você agora assiste no YouTube de dia, nesse dia, ouvindo essa palavra e muitos de nós crendo em Cristo Jesus e o servindo. Ele viu o resultado de derramar a sua ira sobre seu Filho, inocente, santo, imaculado, separado dos pecadores, sublime, mais sublime do que os céus, alguém que nunca pecou, alguém perfeito e perfeito para sempre. O sacrifício dele é aceito por ser perfeito. Deus exigia que o sacrifício fosse perfeito. O cordeirinho não podia ter mácula, não podia ter mancha, não podia ter defeito nenhum. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E veio Jesus como cordeiro perfeito. O sacrifício de Cristo é perfeito. Alguns de nós, seres humanos, querem fazer sacrifícios para agradar a Deus. Então, sacrifício financeiro, sacrifício de jejum, sacrifício de subir escadas de joelhos, sacrifício de percorrer longas distâncias, romarias, para poder agradecer a Deus, ou pagar, recompensar Deus por aquilo que foi feito. De forma nenhuma. O único sacrifício aceitável a Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o único sacrifício que de fato é aceito por Deus para perdão de pecados, ok? Alguns de vocês podem dizer, está escrito lá em Hebreus que Deus aceita sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. É verdade. Estou dizendo sacrifício para perdão
dos pecados. O único aceito é o de Cristo Jesus. Alguns querem ser aceitos por seus sacrifícios, outros também por sua justiça própria, sua honestidade, suas boas obras. Isso é um grande engano, é um engano diabólico. Eu lembro que quando comecei a ouvir sobre Jó, eu ouvi pregadores que davam destaque no começo do livro de Jó, como se Jó fosse um homem íntimo de Deus, santo, justo, íntegro, alguém justificado pela fé, né? E eu achava assim estranho demais o sofrimento todo que Jó passou e tudo aquilo que Deus permitiu na vida de Jó. Achava até que aquilo era estranho, era até injusto. Mas depois, ao estudar o livro de Jó, eu entendi que o Jó do início do seu livro é um grande religioso. É um homem que de fato confiava muito na sua própria justiça, né, na sua própria honestidade, na sua própria integridade, na sua própria bondade, nas suas próprias obras, no seu sacrifício, né? Ele como sacerdote fazia sacrifício pelos seus filhos, pelos pecados que porventura eles poderiam ter cometido. Jó se sentia tão íntegro e tão justo que queria até justificar os seus próprios filhos por suas obras, por seus sacrifícios, sem que eles assim se arrependessem, sem que eles assim demonstrassem o desejo. Olha esse texto de Jó, no capítulo 27, o versículo 6, na versão Almeida diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Presta atenção, a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia, de que não há um bom sequer, não há um justo sequer. Mas ele está dizendo: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Em outras palavras, no fim desse versículo ele está dizendo assim: eu olho para a minha vida, e eu olho para a maneira com que eu tenho vivido, e eu não tenho arrependimento não, o meu coração não me reprova. Mas olha, depois do sofrimento, depois de Deus poder falar com ele várias vezes, se revelar a ele com clareza, trabalhar com a doutrina bíblica do sofrimento, porque Deus usa sim do instrumento do sofrimento, como tem usado nesse período de pandemia, para trabalhar comigo, para trabalhar com você, como ministrei há uns dias atrás aí também, há muitos dias atrás. Deus, depois de trabalhar em Jó, operar nele e o conduzir a entender, a compreender a sua grandeza, a grandeza de Deus, e também a conhecer e a entender sua pequenez, a pequenez de Jó, o conduz também a se agarrar, né? Spurgeon diz que fé é se agarrar, a se agarrar no seu Redentor, a se agarrar em Jesus Cristo, a se agarrar na justiça de Deus. E olha o versículo, no capítulo 42, o versículo 6, o que o mesmo Jó diz. Ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cumpre-se na vida de Jó o texto de Ezequiel 36, no capítulo 36, que diz que quando Deus opera em nós, quando Deus trabalha em nós, quando Deus nos faz nascer de novo, a gente se lembra da nossa velha maneira de viver e nós temos nojo. Aqui Jó está dizendo: por isso eu me abomino, eu tenho nojo de mim, eu me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. E no versículo 9, quando lá Deus pede que ele ore por seus amigos, e também Deus corrige os seus amigos, né? Ou falsos amigos ali, né? Amigos, mas que enfiaram os pés pelas mãos, falando aquilo que Deus não mandou. No fim do versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, diz assim: e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor aceitou a face de Jó. Jó não era aceito na sua própria justiça. Jó não era aceito enquanto não havia nele arrependimento, enquanto ele não se identificava como um pecador, enquanto ele achava que era um homem justo, que não merecia nenhum tipo de sofrimento. Jó passou a ser aceito quando ele se abominou, quando ele teve nojo de si mesmo, quando se arrependeu no pó e na cinza, quando se agarrou e disse e declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que de sorte que um dia ele se levantará de sobre a terra. Creio que ele está falando da ressurreição de Jesus nesse versículo.
E aí, sim, nessa condição de arrependimento, de entendimento da sua verdadeira natureza pecadora, de nojo de si mesmo, Deus aceita. Deus e o Senhor aceitou a face de Jó. Então Jesus só morreu no lugar dos eleitos e só morreu no lugar de você que se diz salvo, se você se abomina, se você entende que é um pecador, se você compreende e tem nojo de como você vivia, e tem nojo às vezes dos seus pensamentos que ainda você tem, e tem nojo de algumas atitudes que ainda você tem, e se você se arrependeu disso, em pó e cinza, com vergonha, com tristeza, e aí sim, Deus enviou Cristo para morrer no seu lugar naquela cruz. E isso fez efeito em você no dia em que você se arrependeu dessa forma, no dia que você se entendeu dessa forma. E creio que você se arrependeu e se entendeu dessa forma, porque a graça de Deus, o Espírito de Deus agiu em você primeiro, te vivificando de dentre os mortos. E aí sim, Deus aceitou a sua face. Deus aceitou você naquela cruz, em Cristo Jesus. Deus aceitou você em Cristo Jesus. Deus me aceitou em Cristo Jesus. Mas você deve crer no sacrifício de Cristo Jesus, substitutivo no teu lugar. Hebreus 9:26, a parte B diz assim: mas agora ele, Cristo, manifestou-se de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar, eu amo essa palavra, aniquilar, destruir completamente o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Mas agora ele, coloquei entre parênteses, né? Cristo manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo, para aniquilar o pecado. O sacrifício de Cristo, substitutivo, é suficiente, completamente suficiente, para aniquilar o pecado, destruir completamente o pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que removeu o pecado de você. Ele é o Cordeiro de Deus que o seu sangue, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Um outro ponto que você deve crer que faz parte da totalidade de Cristo, e repito, para estudar sobre a totalidade de Cristo, te convido, se matricule aí, comece o curso de teologia, porque tem muito mais do que três destaques ou 3 fatores como a gente está abordando nessa mensagem. Um segundo que quero abordar é o sacrifício inclusivo de Cristo. O sacrifício inclusivo de Cristo na cruz, ou seja, ele não morreu na cruz sozinho. Quando Cristo morreu na cruz, morreu com ele todos os seus eleitos. Quando Cristo morreu na cruz, eu que nele creio, e você que nele crê e é salvo, morreu com Cristo na cruz. Olha o que afirmam as Escrituras. Primeiro, o texto que quero dar uma ênfase, João 12:32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu sei que tem pelo menos 2 interpretações bem sadias para esse texto. A primeira, todos atrairei a mim, se referindo a judeus e gentios. É claro que esse texto não se refere de que quando Jesus fosse levantado na cruz, todos os seus discípulos seriam atraídos ali ao pé da cruz, porque não foram. Pelo contrário, na crucificação de Jesus, os seus discípulos se dispersaram, como afirmam as Escrituras. Todos atrairei a mim, pode sim ser interpretado de forma muito saudável, repito, para aquele que diz todos, tanto gentios como judeus. Mas eu interpreto também esse texto quando ele está dizendo todos atrairei a mim, o ato de atrair para incluir no sacrifício todos os seus eleitos. Romanos 6, do 6 ao 8 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Note isso, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então o texto é muito claro, está dizendo que
nós morremos com Cristo. O sacrifício de Cristo não é só substitutivo. Ele não só morreu em nosso lugar, como se fosse pouco, né? É extraordinário isso. Mas nós também morremos com Ele. Por isso estamos hoje, nós os que cremos, mortos para os nossos delitos e pecados. Por isso que o domínio do pecado, o pecado já não mais nos escraviza, porque aquele homem, o velho homem que era escravo do pecado, que tinha prazer no pecado, que gostava do pecado, que se lambuzava no pecado com alegria, foi crucificado com Cristo Jesus. E essa nova criatura que foi gerada em nós e que está nele, essa nova criatura, ela não tem mais prazer no pecado, ela vive, não mais serve o pecado, mas agora ela vive com Cristo. Olha o texto, vou ler novamente o texto, ouça o texto, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Deixa eu dar uma ênfase nisso também, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, uma evidência clara de que alguém é salvo é que ele não é mais escravo do pecado, ele não vive mais na prática do pecado, ele está morto para o pecado e por isso justificado, perdoado dos seus pecados pelo sacrifício de Cristo Jesus. E uma outra ênfase que quero dar é o finzinho. Ora, se, ou seja, uma condição, se já morremos com Cristo, cremos também, com Ele viveremos. Passamos então a viver, como Paulo afirma em Romanos, em novidade de vida, uma vida agora com o Senhor. Então nós temos que crer de que Cristo morreu em nosso lugar, sacrifício substitutivo, mas também temos que nos agarrar naquilo que está escrito, ainda que seja louco, para mim e para você, para nossa razão humana, mas temos que nos agarrar. Nós morremos com Cristo. Eu estou morto naquela cruz. Eu creio nisso. Você que crê em Cristo Jesus e foi regenerado pelo Espírito de Deus, está morto naquela cruz. Você morreu. Por isso que o pecado não tem mais poder sobre você. Por isso que você tem conseguido caminhar em santificação. Por isso. Mas só estão mortos aqueles que estão nele. Aqueles que de fato creem nisso. Aqueles que de fato morreram com ele. Os eleitos foram incluídos no sacrifício de Cristo. Ele morreu por nós e nós morremos com ele. Assim como ele foi aceito pelo Pai, nós nele, dentro dele, no corpo dele, temos também aceitação do Pai. Note isso. Nós nele, no corpo dele, temos também aceitação do Pai. Nós fomos aceitos naquela cruz, pelo sacrifício substitutivo de Jesus, mas também porque morremos, fomos ali vitimados, o nosso velho homem foi ali morto, vitimado pelo poder de Jesus. Não tem honra, glória nenhuma para nós. Nosso velho homem morreu ali, naquela cruz, junto com Jesus, para o pecado. Pense bem nisso. A Bíblia diz isso com em muitas passagens. Diz que nós estamos nele. Efésios 1,6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós somos agradáveis a Deus em Cristo, no amado, dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos batizados, mergulhados, significa a palavra batismo, né? Mergulhados na sua morte. Nós também fomos batizados no seu corpo, somos um corpo com Cristo, fomos mergulhados no corpo de Cristo, estamos dentro de Jesus, estamos no amado. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós morremos com ele, mas nós morremos dentro dele, fomos absorvidos. Note que essa palavra é só ilustrativa, absorvidos no seu corpo, mas bíblica a palavra bíblica para isso é mergulhados, batizados no seu corpo.
incluídos no seu corpo, naquela cruz. E porque estamos em Cristo, porque quando Deus olha para nós, vê Cristo Jesus, porque nós estamos escondidos dentro dele, como o apóstolo Paulo diz, né? A vida que ele vive, não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Cristo vive em mim. E ele afirma em outro texto que está escondido em Cristo Jesus. 2 de Coríntios 5:17, um texto muito conhecido, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas note esse início. Assim que, se, condição, alguém está em Cristo. De novo, a Bíblia afirmando, nós nele, nós dentro dele, nós batizados no seu corpo, nós juntos com Jesus. Então se agarre, querido, pela fé, creia piamente de que Cristo morreu no seu lugar e de que o sacrifício de Cristo agradou completamente a Deus, porque ele era perfeito. Aquele sacrifício foi único, perfeito e é eterno, eternamente eficiente. E Deus se agradou de Cristo, Deus se agradou do seu Filho. Ele disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E Deus nos aceita por Jesus, como a primeira resposta daquela enquete. Né? Eu devo crer, deixa eu achar a enquete aqui, para eu falar exatamente. Eu confio, né? Confiar na aceitação de Jesus no meu lugar. Eu confio de que Jesus foi aceito no meu lugar na cruz do Calvário. Mas se agarre também, creia piamente no que afirmam as Escrituras. Eu fui batizado no corpo de Cristo. Eu fui incluído no corpo de Cristo naquela cruz. O meu velho homem morreu com Jesus naquela cruz. E por isso eu sou mais que vencedor sobre o pecado. Por isso sou eu impulsionado pelo Espírito a viver em santidade. Por isso tenho eu vencido o poder do pecado dia a dia. Por quê? Porque ele me deu a vitória, me matando juntamente com ele na cruz do Calvário. Por isso, se morremos, viveremos juntamente com ele. Se morremos, viveremos juntamente com ele. E um terceiro aspecto que quero destacar aí do crer na totalidade de Cristo, lembrando que esses três aspectos não é a totalidade do Cristo bíblico, de Jesus o Senhor bíblico, mas é um terceiro que quero destacar nesse sermão, e diz assim, o terceiro, crer no senhorio de Cristo. A palavra senhor no grego é kurios, né, que significa dono de escravos, senhor, aquele que tem a propriedade. Em Lucas 9, 23 e 24 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Nesse texto, Jesus está deixando bem claro, ele está dizendo assim, você quer vir após mim? Então, negue-se a si mesmo. Abra mão das suas vontades, aceite o meu senhorio. Faça a minha vontade. Se você quer vir após mim, se você quer ser, não nesse texto, mas em um outro texto, amado por mim, amado pelo meu Pai, faça a minha vontade. Negue a sua. Tome a sua cruz. Cruz é símbolo de morte da vontade. A cruz matou a vontade do próprio Jesus. Porque no Getsêmani, a sua vontade humana não era morrer na cruz. Mas ele queria fazer a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade, e não a minha. Em outras palavras, Jesus não ouviu aquela oração de Jesus. Deus não ouviu aquela oração de Jesus, quando ele disse, se possível for, afasta-te de mim, afasta de mim esse cálice, o cálice do sofrimento. Deus não ouviu. Deus queria cumprir a sua vontade, o seu senhorio sobre a vida de Jesus. E a vontade de Deus era que ele morresse na cruz. A vontade já revelada desde a fundação do mundo, como explica Apocalipse, de que Jesus deveria morrer na cruz por seus eleitos, por seus escolhidos. Então, nesse texto que estamos falando agora de Lucas 9, está dizendo bem claro, nós devemos abrir mão das nossas vontades e permitir o senhorio de Cristo completamente sobre as nossas vidas. Homem nenhum consegue fazer isso
por sua própria decisão e motivação. Somente a obra do novo nascimento, somente a obra do Espírito Santo de Deus, o impulsionar, a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a sua vida é que faz com que a gente siga Jesus e abra mão das nossas vontades, ainda que com luta em algumas vezes por causa da nossa carnalidade. Quando eu digo abrir mão das vontades, são vontades que chocam com a vontade dele, vontades que ferem o caráter dele, pecado. Nós devemos abrir mão de tudo na nossa vida para segui-lo. Isso é crer no senhorio de Cristo, agarrar-se no senhorio de Cristo e conformar-se pelo poder de Deus, pela graça de Deus, ao senhorio de Cristo. Jesus deixa bem claro que aquele que quer viver a sua vida segundo sua vontade, segundo seus conceitos, segundo seu jeitão de viver, ele perde a vida eterna. Mas aquele que abre mão da sua vida, aí vida no original é psique no grego, né? Abre mão da sua alma, da sua vontade, das suas decisões para fazer a vontade de Jesus, para cumprir a vontade de Deus, encontra então a vida eterna. Eu destaquei 3 pontos. 3 pontos. Crer no sacrifício substitutivo de Cristo, ou seja, Deus aceitou Cristo no meu lugar. Crer no sacrifício inclusivo de Cristo. Deus me aceitou em Cristo naquela cruz. Deus me aceita hoje dentro de Jesus, batizado em Jesus, no corpo de Jesus. E também o último aspecto que trabalhei o aspecto de que devo crer no senhorio de Cristo, me agarrar no senhorio de Cristo e viver para Ele. Então, todo aquele que crê em Jesus, nesses 3 aspectos, de fato é salvo. Crer somente em Jesus, né, naquilo que Ele é, na totalidade dele, é suficiente para a salvação. Obra nenhuma precisa ser feita, Ele fez tudo já para a nossa salvação. Basta somente crer na totalidade de Cristo. E quando eu digo que não trabalhei a totalidade de Cristo, porque está no ato de crer na totalidade de Cristo, crer na sua divindade, a Bíblia diz, crer em seu nome, a Bíblia diz, crer na sua humanidade perfeita, de que ele veio em carne, a Bíblia também diz que devemos crer nisso, crer na sua morte, crer na sua ressurreição, porque é o poder da ressurreição. Assim como o poder de Jesus na cruz, da morte de Jesus na cruz, nos incluiu para morrer com ele, matar a nossa velha natureza, o poder da sua ressurreição nos fez nascer de novo para viver em novidade de vida. Crer na sua única mediação. Então nós precisamos passar um bom tempo, de bastante tempo, né? Investir bastante tempo para conseguir entender com clareza o que é crer na totalidade de Cristo, o que é crer nesse Jesus bíblico. Mas de fato, aqueles a quem o Senhor quer se revelar, Ele revela-se, dando entendimento sobre Cristo morreu no meu lugar, eu morri com Cristo e devo viver para Cristo. É suficiente. Claramente, essa fé, esse ato de crer, é suficiente para a salvação. Convido você que siga-nos aí no nosso canal, né, da igreja, e também no nosso canal Alimento Sólido, para seguirmos aprendendo juntos aí no curso de teologia a palavra de Deus. Estamos falando nesse momento, né, 17 de maio, 2h45 da manhã, estou gravando essa mensagem. Estamos falando sobre o módulo A Fé Bíblica. Esse curso está online, mas ele é presencial e ele é totalmente gratuito. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.